Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao No Limite da Imaginação. Esse é um programa que conta histórias sobrenaturais que aconteceram e acontecem pelo Brasil de uma maneira direta e sem sensacionalismo. Meu nome é Johnny Madri e a partir de agora vocês ficam no limite da imaginação. Hoje vamos contar a história do Castelinho do Flamengo, suas assombrações e seus mistérios. O prédio do Castelinho do Flamengo, localizado no Rio de Janeiro, foi criado no século XX para ser uma construção aos moldes do requinte italiano. No entanto, essa sofisticação fabricada ao estilo misto Arte Nouveau hoje carrega uma fama muito mais sinistra do que chique, graças às inúmeras histórias de terror que são contadas sobre o local. Em 1918, 2 anos após o prédio ser arquitetado pelo italiano Dino Coppetti, a ideia para o edifício tomou forma. O encarregado por executá-la foi o arquiteto brasileiro Francisco dos Santos. Ele seguiu o estilo de Coppetti, que era cheio de originalidade e misturava elementos de arte déco, arte nouveau, neobarroco e neogótico francês. Assim que o lugar foi finalizado, a esposa e o comendador Joaquim da Silva Cardoso, um dos fundadores e presidente do atual Sindicato da Indústria da Construção Civil no estado do Rio de Janeiro, se mudaram para o local. Anos depois, em 1932, ele foi moradia do imigrante português Avelino Fernandes, que viveu lá junto da esposa e da filha Maria de Lourdes Fel Fernandes, e era conhecido como o Palacete da Praia do Flamengo. O comendador Avelino havia feito fortuna na cidade de Belo Horizonte. Foi assim até que ambos morreram. Uma história popular diz que Dona Rosalina Fel Fernandes e Avelino Fernandes foram atropelados por um bonde na frente do Castelinho do Flamengo. A cena sanguinária teria sido presenciada pela filha do casal, que era apenas uma criança inocente e estava em uma das janelas do Castelinho. Ela então passou a ter uma vida de muito sofrimento. Devido à morte dos pais, a garota foi entregue a um tutor indicado pela justiça, que a roubou e a tratava muito mal dentro do local. Ela ficou presa na torre principal do imóvel e teria cometido suicídio, se atirando dessa mesma torre, caindo nas lanças das grades que protegiam a entrada do imóvel. A filha do casal Fernandes estaria agora rondando o terreno em busca de vingança. Porém, tudo isso possa ser apenas uma lenda urbana, pois existe um recorte de jornal onde se noticia a morte de Dona Rosalina Fel Fernandes em 3 de fevereiro de 1939, já sendo viúva do comendador Avelino Fernandes. Infelizmente, não é divulgada a causa de sua morte. Nesse mesmo jornal, é informado que Dona Rosalina era natural de Ouro Preto, Minas Gerais, e deixava apenas uma filha, a senhorita Maria de Lourdes Fel Fernandes. Em 28 de agosto de 1937, o jornal A Cruz noticiou que a senhorinha Maria de Lourdes Fel Fernandes fez uma solene promessa de bandeirante no dia 13 de agosto desse mesmo ano. Um outro jornal da época colocou Maria de Lourdes como a pobre menina rica, pois apesar dela ter herdado todos os imóveis da família, ela não poderia vendê-los, devido a uma cláusula que deixava os imóveis não alienados. A saída para Maria de Lourdes sobreviver foi alugar seus imóveis a valores muito baixos. Dessa maneira, Maria de Lourdes teve uma vida modesta até reconquistar sua fortuna. Maria de Lourdes colocou então os móveis luxuosos do Castelinho à venda, conforme anúncio do Jornal do Comércio de 21 de novembro de 1954. A milionária morreu de hepatite, solteira, em 8 de fevereiro de 1963, com 45 anos, em Belo Horizonte, sem deixar herdeiros. Ela deixou seu advogado Willer Magalhães, que trabalhou por 15 anos para a milionária, como seu testamenteiro. Maria de Lourdes deixou sua fortuna de 2 bilhões de cruzeiros, onde 50% foi deixada para a Fundação Nossa Senhora de Lourdes, 20% para 3 afilhados, 20% para suas companheiras que moravam em sua residência no Rio de Janeiro, sendo que nenhuma delas conseguiu tomar posse do dinheiro, e 10% para seus primos. Se fôssemos corrigir esse valor para os dias de hoje,
o valor de sua fortuna seria aproximadamente 200 milhões de reais. O advogado disse que se esforçaria para cumprir uma das últimas vontades de Maria de Lourdes: mandar rezar 300 missas para a alma dela e de seus pais. Devido a essas provas incontestáveis, a história dessa tragédia familiar pode ter acontecido em outro local. Mas como apenas o Castelinho sobreviveu à modernidade e à demolição de outras mansões que existiam na orla do aterro do Flamengo, quem acabou ficando famoso com essa história sobrenatural foi justamente o Castelinho do Flamengo. Uma das histórias do local foi de um senhor turista que passeava com sua esposa e filha pela praia do Flamengo já escurecendo. Ficou encantado pela arquitetura do castelo, resolvendo entrar. Logo ele viu uma linda escada de madeira que levava ao segundo andar. Ele perguntou ao segurança do local se poderia subir e o mesmo consentiu. Mas quando ele começou a subir as escadas, de repente parou e desceu correndo. Primeira coisa que ele falou: morreu gente aqui nesse local. Ele foi perguntar ao segurança, que confirmou ter morrido alguém ali. Ele ficou apavorado, pegou a família e disse: vamos embora, aqui eu não fico mais. Outro relato aconteceu após o final de uma peça. A equipe de produção guardava os equipamentos e depois que o Castelinho fechou, uma das pessoas da equipe pediu para ir ao banheiro e na hora que ele voltou, viu uma mulher vestida de preto. Ele perguntou a ela se estava tudo bem e de onde ela era, e não obteve resposta. Ele voltou para junto da equipe, onde contou que havia visto uma mulher antipática no meio do corredor que não respondeu às suas perguntas. Resolveram todos voltar para encontrar a mulher, mas não acharam ninguém. A época em que o Castelinho teve sua maior fama de mal-assombrado foi quando os moradores de rua tomaram o local entre 1970 e 1990. Os próprios moradores de rua relataram ter sentido energias negativas, ouvindo barulhos e vendo aparições, e que mesmo não tendo opções de outras moradias, decidiam deixar o local. Uma segunda lenda, além do fantasma de Maria de Lourdes, surgiu. O arquiteto italiano Gino Coppetti pertencia a uma seita satânica e que possuía um livro chamado Livro da Morte, feito com pele humana, que estaria escondido em um compartimento secreto no interior do Castelinho. Esse livro só foi descoberto por operários que trabalhavam na reforma do Castelinho. O livro foi extraviado e nunca mais visto. Atualmente, o prédio é tomado por moradores de rua e sofre constantes invasões. O edifício tem o nome de Centro Cultural Oduvaldo Viana Filho, em homenagem ao dramaturgo carioca. Entre as atividades que aconteciam no Centro Cultural Oduvaldo Viana Filho estão oficinas de teatro, arte e meditação. Difícil é imaginar, porém, como alguém consegue meditar diante do histórico do Castelinho. Infelizmente, hoje o Castelinho do Flamengo encontra-se em estado de deterioração, com colunas rachadas, goteiras, gesso caindo do teto, fazendo com que o imóvel, se não tiver uma restauração profunda, possa ser demolido. E algumas perguntas ficaram no ar. Será que a história dessa tragédia familiar realmente aconteceu? Se o Sr. Avelino e Dona Rosalina não sofreram acidente fatal com um bonde, quem teria sofrido? Se Maria de Lourdes Feu Fernandes morreu em Belo Horizonte em 1963, quem foi a garota que se matou pulando da torre do Castelinho? De quem seria o fantasma da mulher que as pessoas dizem ver dentro do Castelinho? Será que Maria de Lourdes teria voltado apenas para assombrar o Castelinho? Tirem suas conclusões. Quero agradecer a companhia de vocês comigo em mais uma história sobrenatural que se passou no Brasil. Espero que tenham gostado. Por favor, deixem seu like, seu joinha e toquem no sininho. Daqui 15 dias estarei de volta com mais uma história sobrenatural aqui no Limite da Imaginação. Até mais!